Transferência de calor, exercício 3.47 de Encropera, que envolve condução em coordenadas cilíndricas e convecção. Então, para maximizar a produção e minimizar custos de bombeamento, óleo cru é aquecido para reduzir sua viscosidade no transporte vindo dos campos de produção de petróleo. Considere uma configuração de dois tubos concêntricos de aço, com óleo cru quente escoando no tubo interno e com material isolante na região anelar, entre os tubos interno e externo de aço. Todo o sistema atravessa água oceânica gelada. O tubo interno tem diâmetro interno de 150 mm, com espessura de parede de 10 mm. O tubo externo tem diâmetro de 250 mm, espessura da parede também de 10 mm. Determine a máxima temperatura permitida para o óleo cru, de forma a garantir que o isolante de espuma de poliestireno, com condutividade 0,075 watts por metro Kelvin, presente na região anelar, entre os tubos, não atinja sua temperatura máxima de serviço, que é de 70 graus Celsius. A água oceânica está a temperatura de menos 5 graus Celsius e fornece um coeficiente de transferência de calor por convecção de 500 watts por metro quadrado Kelvin. O coeficiente de transferência de calor por convecção associado ao escoamento do óleo é de 450 watts por metro quadrado Kelvin. Então, o exercício aqui parece complicado, mas na verdade não é. A grande questão é saber organizar bem a informação. Então, o que nós temos? Nós temos dois tubos de aço, eu desenhei já aqui, ó, esse tubo de aço e esse tubo de aço, e na região anelar, entre os dois tubos, eu tenho um isolante. Nessa parte interna, eu tenho um óleo, e na parte externa, eu tenho água do oceano escoando, né? Ele já me deu esse coeficiente de convecção, tanto do óleo quanto da água aqui. E como é que nós vamos organizar a informação? Eu vou chamar o raio interno. Ele me deu o diâmetro interno do aço, né, de 150 milímetros. Então, vou chamar aqui do raio, que eu chamei de raio 1. A parte do tubo aqui de aço, do primeiro tubo de aço, ele me deu a espessura. Então, qual que vai ser esse raio? Vai ser o raio interno mais a espessura. Aqui é uma fonte de erro. Muitas vezes se erra essa questão, porque de eu considerar a metade da espessura aqui para achar o raio, ou na hora de eu calcular o diâmetro, eu só somar com a espessura, né? Se eu quiser calcular o diâmetro desse tubo externo, desse primeiro tubo, vai ser os 150 milímetros mais 2 vezes a espessura. Isso aqui tudo vai me dar o diâmetro total externo, né? Então o raio aqui vai ser o raio interno mais a espessura. O raio interno aqui desse segundo tubo, ou externo do isolante, ele me deu, né, de 250 milímetros, mais a espessura aqui vai me dar o raio externo total. Então eu tenho aqui, deixa eu anotar, eu tenho o raio 1 como sendo de, já vou pôr em metros, 0,075 metros, o raio 2 é o raio 1, 0,075, mais a espessura, que é de 0,01 metros, né? Vai me dar um raio de 0,085 metros. O raio 3 é ali os 250 dividido por 2, que em metros vai dar 0,125 metros. E o raio 4, que é o raio externo, é os raio 3 mais a espessura, 0,01 também, que vai dar 0,135 metros. Certo? O que a gente vai considerar aqui nesse problema? Quais são as hipóteses que nós vamos considerar? Bom, vou considerar regime permanente, ou seja, hipóteses, deixa eu escrever aqui, hipóteses. Qual que é as hipóteses que nós vamos considerar para resolver o problema? Bom, primeiro, regime permanente. Regime permanente significa que as minhas variações temporais são nulas, ou seja, as temperaturas não vão variar ao longo do tempo. Eu tenho uma temperatura do óleo, que eu preciso determinar, eu tenho uma temperatura máxima do isolante, que no caso vai ser a temperatura, o isolante é aqui, né? Minha temperatura máxima do isolante vai ser essa temperatura nessa posição aqui, de 70 graus, e a temperatura da água de menos 5. Essas temperaturas não vão variar ao longo do tempo. Isso aqui é considerar regime permanente. Eu vou considerar a condução nos meus tubos como sendo uma condução unidimensional na direção radial. Então, condução 1D na direção radial. E nesse caso aqui eu vou considerar coordenadas cilíndricas, certo? Eu não tenho geração interna de calor, não há geração interna de calor. Como assim? Minhas paredes não estão gerando calor. Então, eu não vou considerar radiação e vou considerar propriedades
constantes, ou seja, principalmente a condutividade, né, não varia com a temperatura e nem com o tempo. Né? Então, essas aqui são as minhas hipóteses do modelo. Então, aqui, a melhor forma de resolver esse problema é por resistências. Eu fiz aqui já o desenho aqui. O que eu tenho? Eu tenho o óleo aqui nessa parte interna, eu tenho o aço, depois eu tenho o isolante e depois eu tenho o aço novamente. Aqui eu desenhei os raios, raio 1, 2, 3 e 4, né, que eu identifiquei lá. Eu vou identificar os nós como sendo as temperaturas. Eu tenho a temperatura do óleo aqui nesse interior. Eu vou chamar a temperatura nessa parede aqui de temperatura T1, nessa parede externa do primeiro aço de temperatura T2, na temperatura externa aqui do isolante, vou chamar de T3, e a temperatura externa do aço, T4. Né? Considerando aqui também, eu estou desprezando, eu posso colocar aqui nas hipóteses que eu estou desprezando as resistências de contato. Né? Então, vou desprezar, deixa eu colocar aqui, acrescentar aqui, desprezar resistências de contato, ou seja, eu estou considerando aqui que eu não tenho uma variação de temperatura no contato, por exemplo, entre o aço e o isolante. Né? A temperatura do aço aqui e do isolante nesse ponto é a mesma, da mesma forma que a temperatura do isolante e do aço nesse ponto vai ser a mesma. Eu não estou considerando a resistência de contato. Então, para simplificar aqui, não ficar muito poluído o meu desenho, eu chamei aqui de resistência do óleo, que vai ser uma resistência à convecção. Aqui eu tenho uma resistência do aço, que eu chamei de resistência 1. Aqui eu tenho uma resistência no isolante, que eu chamei de resistência 2. Depois uma resistência no aço, novamente, que eu chamei de resistência 3. Uma resistência 4, que é a resistência à convecção na água. Né? Como eu estou considerando coordenadas cilíndricas, eu sei que resistência à condução em coordenadas cilíndricas é o Ln do raio externo pelo raio interno sobre 2πkL. Então, aqui eu posso já fazer qual que vai ser a resistência que eu chamei de resistência 1. É o Ln do raio externo, a resistência 1 vai ser o raio externo, qual que é? Esse raio que eu chamei de raio 2, né? Raio 2 pelo raio 1 sobre 2πkL. No caso aqui o K do aço, né? Vezes o comprimento. Daqui a pouco a gente substitui valores. A resistência 2 é a resistência no isolante. Então, essa Ln de raio externo, que é o R3. Então, Ln de raio 3 pelo raio 2 sobre 2πk do isolante vezes o comprimento. E a resistência 3, que é no aço da parte externa aqui, esse raio aqui é o meu raio 4 e o raio 3. Então, Ln de raio 4 sobre raio 3 sobre 2π, agora o K do aço novamente, né, vezes o comprimento. Certo? Então, esse aqui é o meu modelo. Vamos desenhar aqui. Eu tenho todos os raios, então, o que eu vou considerar? Esse aqui é o meu sistema, meu circuito, não é? Meu calor está indo de onde para onde? Ele está indo dessa parte interna para a externa, nessa direção, não é? Minha taxa de calor, essa aqui é a temperatura maior, essa aqui é a temperatura menor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar um trecho do meu circuito. Que trecho? Qual que é a temperatura máxima? A temperatura máxima, nós vimos que é essa temperatura que eu identifiquei como T2, não é? A temperatura do isolante máxima vai ser essa temperatura T2. Se meu calor está vindo aqui, essa aqui é a minha máxima temperatura, aqui é a menor temperatura, a temperatura está decrescendo aqui da esquerda para a direita, né? Então T2 vai ser maior do que T3. A temperatura máxima do isolante vai ser a temperatura T2, que é de 70. Então essa aqui é a temperatura máxima, é de 70. O que eu posso fazer? Eu tenho essa temperatura T2 máxima e eu tenho essa temperatura aqui da água, não tem? Essa temperatura da água eu também tenho. Então eu vou considerar esse circuito aqui, ó. Eu vou considerar um circuito equivalente aqui. Esse circuito equivalente aqui, com essa resistência equivalente 1, que vai me permitir calcular a taxa de calor passando aqui nesse circuito. Depois eu considero esse circuito aqui para achar a temperatura do óleo, porque essa temperatura T2 é de 70, foi fornecida. Né? Então, primeira coisa, vou achar a minha resistência equivalente 1. Qual que vai ser a resistência equivalente 1? Vou colocar aqui, resistência equivalente 1 vai ser a resistência 2 mais a 3 mais a 4. Vou colocar aqui resistência 2 mais a resistência 3 mais a resistência 4. Qual que é a resistência 2? Eu acabei de pôr ali na resistência 2, é o Ln, no slide anterior, né, do raio externo, que é o R3 pelo R2. Ó. Então, a resistência 2
é o R3 pelo R2. Então, Ln do raio 3, 0,125 pelo raio 2, 0,085 sobre 2πk, nesse caso aqui, resistência 2 é no aço, né? Resistência 2 é no isolante. Resistência 2 é no isolante. Então aqui é o K do isolante. O K do isolante é 0,075 vezes o comprimento, mais a resistência 3. A resistência 3 é onde? A resistência 3 é no aço externo aqui, né? Então, Ln de R4 sobre R3. Ln de R4 aqui, 0,135 por 0,125 por 2πk, só que agora é o K do aço, o K do aço é 35, vezes o comprimento, mais a resistência 4. A resistência 4 é a resistência à convecção aqui, né? Resistência 4 é resistência à convecção com a água do oceano. Então a resistência 4 vai ser 1 sobre o coeficiente de convecção da água, que é 500 watts por metro quadrado Kelvin, vezes a área. Qual que é a área? A área é o perímetro externo, né? 2π raio externo, 2π o raio externo, que é 0,135 vezes o comprimento. Eu vou deixar esse 2πl em evidência, eu não vou fazer a conta dele aqui, porque depois a gente vai conseguir cortar ele aqui. Então eu vou deixar tudo em função de 1 sobre 2πl, né? Vezes Ln disso aqui. Ln disso aqui tudo, essa parte interna aqui, eu vou escrever de novo aqui. 0,125 por 0,085 dividido por 0,075 mais Ln de 0,135 por 0,125 por 35 mais 1 sobre 500 vezes 0,135. Isso aqui tudo, né, porque o 2πl eu coloquei em evidência. Então essa resistência equivalente 1 vai ficar 1 sobre 2πl vezes essa parte interna toda aqui vai dar 5,159. Com essa resistência aqui, o que eu consigo achar? Eu consigo achar a taxa de calor atravessando o meu circuito. Por quê? U é igual a R vezes a corrente, ou seja, ΔT é igual a resistência vezes a taxa de calor. Logo, a minha taxa de calor é o ΔT pela resistência. A resistência eu acabei de calcular e o ΔT eu tenho. Quanto que é o ΔT? Então a taxa de calor é o ΔT, que é os 70 menos 5 graus Celsius ou Kelvin, né? Tanto faz aqui, é diferença de temperatura, dividido pela resistência equivalente. A resistência equivalente 1 sobre 2πl vezes 5,159. Né? Então essa aqui é a minha taxa de calor. Então vou deixar aqui, não vou fazer essa conta agora. Vai ficar 75 dividido por 1 sobre 2πl vezes 5,159. Isso aqui tem que dar watts, né? Essa aqui é a minha taxa de calor em unidade de watts. Por que eu deixei assim e não fiz as contas? Bom, porque agora eu vou analisar o segundo circuito aqui. Esse circuito que eu não tinha identificado aqui, ó. Daqui para cá. Esse circuito equivalente, que eu vou chamar de resistência equivalente 2, vai englobar a resistência à convecção no óleo, mais a resistência à condução no aço interno. Né? Essa diferença de temperatura aqui, esse calor eu tenho, essa resistência eu consigo determinar, essa temperatura T2 eu tenho, eu acho a temperatura do óleo aqui. Então essa resistência equivalente 2 vai ser a resistência à convecção no óleo mais a resistência 1. Então a resistência equivalente 2 agora, então a resistência equivalente 2, deixa eu fazer de preto aqui, a resistência equivalente, que eu vou chamar de resistência 2, é a resistência do óleo mais a resistência que eu chamei de resistência 1. A resistência do óleo é o quê? 1 sobre H do óleo vezes a área interna do óleo, mais a resistência 1. Qual que é a resistência 1? Olha aqui, ó. É a parte do aço aqui, né? No aço, é Ln de R2 sobre R1, né? Sobre 2πkL. Então, Ln de R2 sobre R1, então, mais Ln de raio 2 sobre o raio 1 sobre 2πkL.
K vezes o comprimento, certo? Essa é a minha resistência equivalente 2. Vou fazer aqui então a substituição dos valores, eu tenho aqui todos esses valores, não tem? A resistência equivalente 2 é igual a 1 sobre o H do óleo, que é 450, vezes a área. Qual que é a área que está trocando calor no óleo? A área que está trocando calor no óleo é essa área interna aqui, ó. 2π raio interno, que é o raio 1, vezes o comprimento, né, do tubo. 2πr1L, então 2πr1L, o R1 é 0,075, então vai ficar aqui 1 sobre 450 vezes 2π raio 1 vezes o comprimento, mais Ln de raio 2 sobre raio 1 sobre 2π K do aço, né, vezes o comprimento. Eu vou colocar esse 2πl também em evidência aqui, a gente vai ver que vai ser mais conveniente deixar ele aqui em evidência, então vai ficar 1 sobre 2πl vezes 1 sobre 450 vezes o raio 1, o raio 1 eu tenho que é 0,075, mais Ln de raio 2, que é 0,085 por 0,075, sobre 2πl eu deixei em evidência, só o K do aço, né? O K do aço é 35, né? 35 foi dado no enunciado. Então a resistência equivalente 2 vai ficar 1 sobre 2πl vezes isso aqui, essa parte interna toda aqui vai dar 3,32 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2. Com a resistência equivalente, o que eu consigo achar agora? Bom, eu tenho a diferença de temperatura, né? Esqueci, ó. U é igual a R vezes a corrente. Logo, ΔT é igual a resistência vezes o calor. Eu quero achar o ΔT, não é? ΔT, então, é igual a resistência equivalente, que é os 3,32 vezes 10 a menos 2 sobre 2πl vezes o calor. Quanto que é o calor? Bom, o calor eu acabei de calcular aqui, ó, 75 dividido por isso aqui, ó, 1 sobre 2πl vezes 5,159. Então aqui vai ficar quanto? Vezes 75 dividido por 1 sobre 2πl vezes 5,159, né? Aí aqui agora, por que eu não fiz aquelas contas todas aqui, ó? Porque o 2πl agora aqui, ó, vai cortar com 2πl aqui, ó, né? Então isso aqui, o ΔT, esse ΔT vai me dar, esse ΔT vai dar 0,4827 graus Celsius ou Kelvin, né? Eu estou falando de uma diferença de temperatura, então tanto faz graus Celsius ou Kelvin. E esse ΔT é o quê? É a temperatura do óleo menos a temperatura que eu chamei de T2, não é? Olha aqui no meu circuito, eu estou considerando agora esse circuito interno aqui, ó, temperatura do óleo menos T2, que é o 70, não é? Temperatura maior menos a menor, né? Tomar cuidado para não inverter também as temperaturas quando a gente está fazendo. Temperatura do óleo menos T2 tem que dar esse 0,4827. Como T2 é 70, a minha temperatura do óleo vai dar 70,48 graus Celsius, aproximadamente 70,5 graus Celsius. Então, está aqui calculado. Esse aqui, na verdade, é só o item A da questão. A questão tem um item B também, mas nós vamos fazer só o item A. A grande questão aqui são duas. Primeiro, fazer uma identificação dos raios, não confundir, se eu usar, eu posso calcular aqui na resistência equivalente em função do diâmetro 2 pelo diâmetro 1, posso. Só que na hora de eu calcular aqui o diâmetro, daí eu tenho que considerar que o diâmetro vai ser o diâmetro interno mais 2 vezes a espessura, né? Essa espessura mais essa espessura me dá o diâmetro externo aqui, não é? Então, tomar cuidado na hora de calcular, se eu fizer pelos diâmetros, não é só somar uma vez aqui a espessura, né, e não 2 vezes, né? O diâmetro externo aqui é o diâmetro interno mais 2 vezes a espessura, né? A mesma coisa aqui nesse aço e no isolante também é a mesma coisa, né? Na verdade, o isolante ele já me deu o diâmetro externo, né? E o diâmetro interno aqui também eu vou levar em conta a espessura aqui desse material. Só tomar esse cuidado.
em coordenadas cilíndricas, a gente vê que quando a gente transforma em sistema de resistências elétricas, a gente tira toda a complexidade praticamente do sistema de coordenadas, só muda a forma como a gente calcula a resistência em cada um dos sistemas, né, do cartesiano, cilíndrico e esférico, ou generalizado, né, aqui. Então é isso, a gente faz o primeiro trecho, acha a primeira resistência, acha a quantidade de calor que está atravessando o circuito, depois eu faço o segundo circuito, né? Eu posso trabalhar da forma que for mais conveniente no meu circuito.